A morte súbita do ex-bolsonarista Gustavo Bebiani, que sofreu um infarto no sábado passado, dia 14, em seu sítio lá em Teresópolis, no Rio de Janeiro, causou estranhamentos e desconfianças. Afinal de contas, Bebiani presidiu o PSL, coordenou a campanha presidencial do Capetão em 2018, virou ministro no Laranjal bolsonariano, mas não durou muito tempo no cargo. Ele foi defenestrado, humilhado e virou alvo do ódio do clã Bolsonaro. Para o empresário Paulo Morinho, seu amigo e outro ex-bolsonarista, a morte de Bebiano decorreu das tensões políticas com o clã, com a família. Recentemente, os dois, inclusive, o Marinho e o Bebiani, deixaram o PSL e ingressaram no PSDB, viraram tucanos. Ele fala: eu perdi um irmão, Gustavo morreu de tristeza por tudo que ele passou. No mesmo rumo, o senador Major Olímpio, do PSL São Paulo, que também rompeu com o Bolsonaro, acha que o infarto tem relação com essas tensões políticas dos últimos meses. Ele afirma: Bebiano teve um papel decisivo e foi fundamental para a eleição de 2018. Mas ele foi injustiçado e, emotivo como era, ele agonizava a cada dia com a tristeza da execração pública não merecida. Já a deputada Joyce Hoffmann, que agora virou alvo das milícias digitais bolsonaristas, afirma que Bebiano, aspas, foi injustiçado, maltratado e ofendido. Ele pretendia provar que sempre disse a verdade, só que morreu antes disso. Até agora, o capetão não se pronunciou sobre a morte do seu ex-braço direito, responsável por sua eleição. Segundo Marinho, a característica dos Bolsonaros é a ingratidão. Não esperávamos nada deles, até preferimos o silêncio. A minha estranheza se dá pelo silêncio de outros, como Paulo Guedes e outros ministros, que ficaram ao lado dele no passado, lamenta o empresário. Isso foi publicado numa notinha na Folha. O blogueiro Kennedy Alencar atiça esse estranhamento ao postar que Bebiano nunca revelou os podres da campanha bolsonarista, como a máquina de fake news com disparos pelo WhatsApp. E há rumores de que ele teria deixado gravações e cartas com essas informações. Ele temia ser morto. Já o blogueiro Luiz Nassif, sempre tão antenado, sempre bem informado, reforça as dúvidas na postagem intitulada A Morte de Bebiano e as técnicas de assassinato simulados em ataques cardíacos. Para ele, o episódio é um capítulo a mais na tenebrosa história do país rumo à era do crime institucionalizado. Sem descartar a morte por causas naturais, Nassif lembra que Adriano da Nóbrega e Gustavo Bebiano eram testemunhas centrais, capazes de produzir um terremoto político em função de informações que detinham sobre a família Bolsonaro. O Adriano foi executado na Bahia numa operação policial até agora suspeito. O outro agora foi vítima de um infarto. Nassif lembra que, em conversas com jornalistas, no final da entrevista recente ao Roda Viva da TV Cultura, Bebiano evitou responder a algumas perguntas, alegando receio de sofrer algum atentado. O ex-braço direito de Bolsonaro estava sofrendo ameaças? Cadê o ministro Moro? Ele vai investigar essas coisas? Sobre as cartas escritas pelo receoso Gustavo Bebiano, a primeira foi postada nessa semana em vários sites e jornais. Ela foi escrita logo após a sua exoneração do Laranjal, logo quando foi defecado do Laranjal em fevereiro de 2019. Ela é endereçada ao meu capitão. A carta centra as críticas no filhote 02, o pitbull Carlos Bolsonaro, Carluxo, mas também dá umas fisgadas no presidente do ódio. Aspas, Carlos vive em uma prisão mental e emocional. Sofre intensamente em função do próprio ódio. Cultiva esse ódio contra tudo e contra todos, principalmente contra as pessoas por quem o senhor, capitão, demonstra afeto. Ele é consumido pelo ódio 24 horas por dia. Aprendeu a ser assim e não sabe fazer de outra forma, diz o Bebiano nessa carta. Em outro trecho, o ex-braço direito do Bolsonaro também fustiga.
O senhor tem alimentado essa situação. Para manter o vínculo afetivo com ele, para manter a conexão física e emocional, o senhor embarca nessas fantasias, nessas paranoias, nas eternas teorias de conspiração. Carlos aprendeu a ser assim com o senhor. Foi o senhor que me ensinou, desde pequeno, a viver em confronto. Vide o que assumiu contra a própria mãe, ainda quando jovem. Ele foi candidato contra a própria mãe. Deixando de lado o Carluxo, Bebiano ainda dispara. O senhor cultiva e alimenta teorias da conspiração, intrigas e ódio. E ensinou os seus filhos a fazerem o mesmo. O melhor discípulo foi o Carlos. O problema é que ele é muito forte, muito intenso. E o senhor perdeu o controle sobre o seu pitbull. Hoje ele morde aleatoriamente as pessoas, sem que o senhor consiga segurá-lo. Pior do que isso, quando o senhor tenta segurá-lo, ele se vira e morde o senhor mesmo. De fato, o Gustavo Bebiano conhecia um bocado o doentio clã Bolsonaro. Conhecia mesmo.